continuidade à nossa disciplina. E já agora, na terceira competência, que intitulamos Normalização Bibliográfica, vamos aqui compreender um pouquinho do que quer dizer normalização de um texto, normalização de referências bibliográficas. Então, o que quer dizer referência bibliográfica? Referência bibliográfica consiste numa listagem de todo o material bibliográfico citado no texto para a produção do trabalho, permitindo a identificação de publicações no todo ou em parte. Então, geralmente, quando a gente escreve um texto, seja ele uma monografia, um artigo, qualquer texto acadêmico, todos os autores, todos os textos, livros, revistas, jornais, reportagens de jornais, de revistas eletrônicas, revistas impressas, todo esse material que a gente utiliza como para nos dar fundamentação para escrever esse texto, a gente precisa referenciá-lo ao final do texto. E é justamente isso o que vamos trabalhar aqui, compreender um pouquinho como fazer cada uma dessa referência. A ABNT, a Associação Nacional de Normas Técnicas, é o órgão que rege esse tipo de trabalho acadêmico. A ABNT ela tem normas específicas para cada um dessa modalidade de citação, de referência. Então, quando você vai citar, referenciar um texto de revista, a ABNT ela diz exatamente como é que você deve escrever esse texto ao final, como é que você deve referenciá-lo, como é que você deve expor esse texto que você retirou daquele jornal, essa informação. Como rege também de artigos, de teses, dissertações, então é a partir das normas da ABNT que vamos trabalhar aqui um pouquinho essas questões. As referências bibliográficas, elas incluem apenas referência das citações utilizadas no texto e não indicadas em notas de rodapé. Então, geralmente, as referências bibliográficas, ela vem ao final do texto e você irá colocar apenas as que você citou no corpo do texto, mas que você não fez menção em nota de rodapé. Se essa referência já foi apresentada em nota de rodapé, você não precisa repeti-la ao final do texto, lá onde vai compor as referências bibliográficas. Esta lista, nesse caso a lista de referências bibliográficas, ela permite ao leitor comprovar fatos ou ampliar conhecimentos mediante consultas às fontes referenciadas. Você pode ter colocado informação no texto, entretanto, de forma resumida, mas que essa informação é muito importante para quem lê o seu texto. Então, a pessoa pode, esse leitor pode ir até as suas referências, ver o nome do livro, do artigo, né? Local de publicação e ir diretamente a esta fonte para ampliar o seu conhecimento em relação àquele conceito, àquele conteúdo que você lá mobilizou, ainda que de forma sucinta no seu texto. A referência bibliográfica, ela é constituída de elementos essenciais e complementares. Os elementos essenciais são aquelas informações que possibilitam a localização e recuperação dos documentos citados. E as referências e os elementos complementares são as informações que permitem uma melhor caracterização dos documentos consultados quando da elaboração do trabalho científico. Esses elementos complementares e essenciais, eles devem ser apresentados em uma sequência padronizada, respeitando a norma de referência adotada, neste caso, como eu já falei, a norma da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas que vai reger esse tipo de formatação, de normalização. Os principais elementos para a construção de uma referência são, primeiro, o primeiro elemento é o que constitui a sua forma de entrada, que deve estar de acordo com a chamada da citação no corpo do trabalho, podendo ser essa chamada autor, pessoa física,
Autor, entidade, nesse caso, órgãos governamentais, empresas, associações, congressos, seminários, entre outros. Título do documento, quando não houver autoria da pessoa física ou da entidade. Isso tudo para a letra A. Letra B. Título e subtítulo da publicação, é importante constar. A edição da publicação, a partir das segundas, caso haja, porque tem livros que a pessoa publica, primeira vez, aí a tiragem alcança, né, a quantidade que foi determinada e há necessidade de uma segunda reedição. E aí vai ter a segunda, a terceira. Então, se esse livro já foi reedito, aí você tem que colocar se o que você consultou é da primeira edição, da segunda, da terceira, porque geralmente, quando se reedita um livro, algumas informações elas são alteradas, no sentido de que o autor complementa alguns conceitos, faz uma nova apresentação, traz novos dados. Então, é importante que você situe o leitor de que aquele conteúdo que você tirou é da segunda ou da terceira, da quarta edição, para que ele vá no documento certo, obviamente, porque indo talvez na primeira edição, ele não encontra a informação da qual você se referiu, ou esteja em outra página, porque o livro passou por uma nova reedição, acrescentou-se conteúdos. Então, o conteúdo, obviamente, vai mudar de página. A tradução, quando houver, né, que a gente tem muita literatura que temos no Brasil são de autores estrangeiros, e aí é importante que você situe que aquele livro é uma tradução, e quem foi que fez essa tradução, o local de publicação, ou seja, a cidade ou o país, se o livro ele é uma tradução, o nome da editora e o ano de publicação, é muito importante, porque como eu já falei, tanto a edição como o ano de publicação é importante porque às vezes essa informação ela varia de uma publicação para outra e também como é que a pessoa vai achar aquele livro se você não diz minimamente o ano qual ele está publicado. Por exemplo, se essa informação é de um artigo de jornal, é de uma tese, de uma dissertação. Então esse ano de publicação ele vai ser importante para que o leitor chegue até essa informação. Quando a obra citada for parte de um documento, nesse caso, um capítulo de um livro, um trabalho apresentado em um evento, os elementos essenciais são os autores desse texto, o título e subtítulo da parte, seguidos da expressão in e dos elementos essenciais do documento no todo. Autor pessoal. De 1 a 3 autores, referenciam-se todos, separados por ponto e vírgula. Mais de 3 autores, referencia-se o primeiro, seguido da expressão latina et al, que quer dizer e outros. Em casos específicos, projetos de pesquisa, indicação de produção científica, em relatórios para órgãos de fomentos, esse tipo de trabalho, nos quais a menção dos nomes for indispensável para certificar a autoria, é imprescindível que indique todos os nomes. Se você está apresentando um relatório para um órgão de fomento ou um relatório de pesquisa, você tem que colocar o nome de todos os autores, nome completo e não apenas citar o primeiro autor. Quando a obra tem como autores editores, organizadores, coordenadores, compiladores, você coloca o nome do autor e entre parênteses coloca a palavra org, quando você está trabalhando com organizadores. A obra, então, é feita por organizadores. Quando a obra é feita por coordenadores, numa coordenação, você coloca o nome dos autores você coloca o nome dos autores e coloca lá, entre parênteses, a palavra coordenação e as demais informações, como eu já expliquei no início aqui da minha fala. Quando essa obra é feita por editores, aí você coloca também os nomes dos nomes dessas pessoas que elaboraram esta obra e entre parênteses a palavra editores e as demais informações, como eu já expliquei. E a mesma coisa para compiladores. Ou seja, nesse tipo de referência, o que você irá acrescentar será após o nome de cada autor ou dos autores, se a obra tem mais de um, você vai colocar entre parênteses
o ORG para organizadores, CORD para coordenadores, ED para editores e COMP para compiladores. Quando a obra tem como autores entidades coletivas, tanto governamentais, públicas, privadas, aí você vai, esse tipo de informação você vai trazer no início da referência, como aqui no exemplo, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Então você vai colocar o nome inteiro desse órgão responsável pela essa referência que você fez ao longo do seu texto. Ou no outro exemplo, Brasil, Ministério da Justiça. É uma entidade governamental, então você vai citar apenas o nome da entidade, nesse caso é o Brasil. O Ministério da Justiça, aí você vai colocar, se é um relatório de atividades, o local onde esse relatório foi produzido, o estado, o ano que ele foi produzido e a quantidade de páginas. E alguns modelos, então, aqui de referências. As monografias. Monografias compreendem livros, guias, catálogos, dicionários, trabalhos acadêmicos, e aí esses trabalhos acadêmicos, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, memoriais e tantos outros trabalhos que são elaborados aí no meio acadêmico. Quando se vai citar um livro, qual é geralmente a forma, vamos dizer assim, básica para a citação desse livro? Você vai colocar o nome do autor, como vocês podem observar no modelo, vocês vão colocar o nome do autor em caixa alto, em seguida o título da obra, o estado onde a obra foi escrita, a editora, o ano e a quantidade de páginas. Livro em formato eletrônico. Como é que a gente deve citar? Você vai colocar o nome do autor ou dos autores, como eu já expliquei. Se é apenas um autor, você cita o nome todo desse autor. Ou então você pode, as normas da ABNT, ela nos dá duas opções. Ou você cita o primeiro nome em caixa alto e os demais nomes, aliás, o último nome do autor, você coloca em caixa alto, e os demais nomes você pode colocar apenas a inicial com ponto, ou você pode colocar o nome completo. Por exemplo, Joaquim Machado. Você pode colocar Machado em caixa alto, e Joaquim você pode colocar só o J com ponto, que seria a inicial do nome dele, ou o nome Joaquim. Entretanto, a ABNT ela vai dizer que, se no texto você opta por usar o nome todo do autor, então toda a sua referência bibliográfica terá que vir assim. Primeiro sobrenome, Machado, em caixa alta, vírgula, Joaquim. Os demais nomes terão que seguir essa ordem. Se você opta por colocar Machado, ponto, Machado, vírgula, J, ponto, os demais nomes também terão que vir assim. Você não pode usar as duas normas ao mesmo tempo. Tem que optar por um dos dois modos de fazer a referência. Então, nesse caso aqui, livro eletrônico, como é que a gente cita? Você vai colocar o sobrenome do autor em caixa alta, vírgula, os demais nomes. O título da obra, a cidade e o estado onde aquela obra foi escrita, a editora e o ano e o número de páginas. Após esse momento, aí você vai colocar disponível em, e vai então colocar o link aonde esse material está disponível. E o dia de acesso, ou seja, você vai colocar, como no modelo aí vocês podem observar, acesso em 5 de maio de 2010. Ou seja, você tem que colocar quando você acessou esse material, para que as pessoas saibam que ele está disponível ou começou a ficar disponível a partir daquela data que você, então, teve acesso a ele. Catálogo. Como é que a gente cita, então, o catálogo? Você vai colocar o local onde você encontrou esse catálogo. Após a palavra catálogo, você está se referindo especificamente a esse tipo de documento, o estado, o ano e o número de páginas.
Publicações seriadas. Essas publicações seriadas correspondem a periódicos, jornais, publicações em anais de eventos, relatórios, revistas, atas, comunicações de sociedade, séries monográficas e outros tipos de documentos nessa mesma linha. Então, artigo de jornal, como é que a gente faz para fazer referência a esse tipo de material? A mesma coisa no sentido de formatação inicial. Nome do autor, sobrenome do autor em caixa alto, demais nomes, o título do artigo, nesse caso aqui no exemplo, lagos andinos dão banho de beleza. Após o título do artigo, você vai colocar o jornal da onde você tirou essa informação, nesse caso, Folha de São Paulo, vai colocar o estado, o dia e o mês que esse artigo foi publicado, nesse caso do exemplo, 28 de junho, e o ano 1999. As demais informações, aonde esse artigo está inserido, né, em que parte do jornal, que seria Folha Turismo, o caderno 8 e a página, que é a página 13. Então, vai trazer mais informações do que a gente traria quando está, então, citando um livro. Artigo de jornal eletrônico, né? Um pouquinho diferente, porque além das informações anteriores que eu falei, você vai acrescentar também aonde esse artigo está disponível, ou seja, você vai colocar disponível em e o link e a data de acesso, né? Quando foi que você então acessou esse material. Artigo em revista, nesse caso em revista impressa. Mesma coisa, cita os autores, após você cita o título do artigo, em seguida você cita qual é a revista onde esse artigo está inserido, o país ou a cidade dessa revista, o volume é importante porque muitas revistas elas são semanais, mensais, anuais, então é importante que você diga o volume. O número da revista, se ela é semanal, ela, né, volume tal e número X. Né? Nesse caso do exemplo aqui, volume 80, número 10, porque essa revista com certeza já tem muitos anos de publicação. O número da página é importante que você diga, porque uma revista ela tem muitas páginas, vários artigos dentro dela, então você situe o leitor, de onde começa o artigo e onde ele finaliza, e o ano de editoração desse artigo nessa revista. A mesma coisa para a revista eletrônica. Você vai trazer essas informações e acrescentar, como eu já falei, lá o link onde está disponível esse artigo, essa revista e o dia de acesso. Obrigada mais uma vez e desejo uma boa semana de estudo.